Esse é um dos vídeos mais legais que eu já gravei aqui para esse canal. Ele tem que criar um ecossistema de produto. Eu estou utilizando o ChatGPT para criar o nome. Coloca a mão assim, não assim. Tá. Nossa, Deixa olha. eu ver. A identidade visual da apresentação, dos materiais, como ficou a apresentação com o layout. Nesse vídeo eu mostro como em 6 horas de trabalho eu montei do zero um negócio para minha mãe, capaz de faturar 6 dígitos por ano pro bolso dela. Um negócio que para mim, na minha concepção, é um dos melhores modelos que existe, que é um modelo de consultoria, onde você tem um conhecimento que resolve um problema específico de uma empresa, normalmente, e você monta uma solução, um processo de implementação de um serviço para resolver essa questão. Então, como eu já mencionei em alguns vídeos para vocês, eu mesmo tenho algumas empresas desse modelo. Uma das empresas, que é a que eu mais menciono aqui, é a Know. É uma empresa que ela é uma consultoria, ela faz uma implementação de estratégias de lançamentos para infoprodutores. Então eu pego um infoprodutor que tem uma dor que é, eu tenho um produto, mas não consigo vender ele. Eu vou lá, pego a minha inteligência de mercado, de estruturação de página, copy, funil de vendas, etc. Implemento a minha estratégia neste cliente, faço ele vender e recebo uma remuneração por isso. Isso é um modelo de implementação, é uma consultoria que resolve uma dor específica. E a minha mãe, ela resolveu, ela entendeu que no momento de vida dela, o que ela mais queria, o que ela mais deseja é de fato empreender para poder escalar e expandir os teus ganhos com o conhecimento que ela já adquiriu ao longo de anos de experiência dentro do mercado corporativo. Minha mãe já trabalhou na Gol, na TOTUS, na Algar, entre outras empresas, fazendo o processo literalmente de experiência do cliente. Então a gente montou uma consultoria para ela pautada nisso. E o que é o interessante deste modelo? Você vender uma consultoria de 8 mil reais, 10 mil reais, não é um bicho de 7 cabeças. Eu sei que pode talvez assustar para você um valor como esse, mas a gente vende 15, 20 projetos por mês de 9, 10 mil reais dentro das nossas empresas. Não só na Know, mas em outras. Então, é totalmente factível quando você tem uma boa consultoria, uma consultoria bem estruturada, você fechar 15, 20 projetos num mês. É claro, isso na escala que a gente está. Mas quando você está começando, você fechar um projeto, 2 projetos, 3 projetos por mês é extremamente factível. Então, quando você pega 3 projetos por mês a 7 mil reais, a gente está falando de 20 mil reais por mês, 21 mil para ser preciso. No total, ao longo de um ano, a gente está falando de mais ou menos 250 mil reais de faturamento e praticamente lucro, porque o investimento para gerar esse resultado ele não é tão alto. Afinal, a gente está vendendo um serviço. Não tem custo de produção e tudo mais, e é um serviço que você pode entregar da tua casa somente com um computador. Então, ao longo desse vídeo, eu montei essa consultoria com a minha mãe. O primeiro passo foi a gente definir o assunto específico. O maior erro das pessoas que querem montar uma consultoria ou começar a prestar serviço na internet é ser generalista demais. Então, eu falo com todo mundo, eu resolvo o problema de todo mundo. E aí acaba não resolvendo o problema de um público específico e um público que tem uma dor latente. Então, por que eu tenho mais de uma empresa e eu não tenho só uma empresa que faz tudo? Porque quando eu tenho mais de uma empresa, essa empresa ela tem uma visão maior de especialista. Então ela não é uma agência de marketing que atende qualquer cliente, não. Aqui é uma agência de lançamentos que ajuda infoprodutores a escalarem seus resultados. Aí eu tenho uma agência de marketing que atende outro tipo de empresa, então é uma agência mais específica. Então eu gosto de criar mais de uma empresa para ter serviços específicos para cada uma das coisas. Isso facilita muito na questão de autoridade, então o primeiro passo que a gente fez foi definir o assunto específico dessa consultoria da minha mãe. Além de, é claro, qual que era o público que a gente ia comunicar. Porque, vou de novo trazer o exemplo da Know para vocês vão ver na prática o processo com a minha mãe. Você pega infoprodutores, existem pessoas que não sabem ainda que querem criar um produto digital, mas que teriam dinheiro para ir lá e pagar uma agência para montar o produto digital com elas e etc, elas não sabem. Existem pessoas que já têm produto digital. Existem pessoas que já têm, já vende. Existem pessoas que já têm, já vende muito e está em um outro nível. Dentro deste mercado, por exemplo, quem não tem produto, quem ainda não sabe, não é um tipo de cliente que eu atendo na Know. Eu só atendo pessoas que já têm produto. Então, até dentro de um assunto específico, eu tenho um público-alvo que eu foco. Quanto mais centralizada a comunicação, mais fácil é fazer o marketing, mais fácil é vender. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o assunto dessa consultoria e o público dela. Então, o que você sente que você sabe fazer e para qual público que você gostaria de comunicar? Embora eu tenha uma atuação bem generalista, mas eu vou focar, né, no que eu acho que hoje as empresas
tem oportunidade de se dedicar mais, que é a tratativa que a gente chama de close the loop. Fechar loops. Exatamente. Porque o que acontece? As empresas, por conta de uma tendência, de metodologias, elas implementaram áreas de NPS, né, que é o Net Promoter Score, que é onde o cliente é uma pesquisa de satisfação, mas que ela tem uma pergunta definitiva, vamos dizer assim, que é o quanto que aquele cliente recomenda o produto ou o serviço, né, para um amigo ou familiar ou colega. E o que acontece? E outros canais, eventualmente, que captam a voz do cliente, né? O feedback do cliente de alguma maneira. O que hoje eu vejo muita oportunidade? Qual que eu vejo que ainda é o momento das empresas? Até mesmo com a chegada da inteligência artificial, que tem condições de avaliar mais volumes de pesquisa do que antes, que a amostragem era muito pequena. A gente começa a perceber uma mudança de comportamento do cliente, que é deixar de responder às pesquisas. E um dos motivos do cliente deixar de responder a pesquisa é porque ele não consegue ver o resultado daquele feedback que ele deu. Existem dois momentos distintos. Um primeiro momento que é você tratar a dor e reclamação daquele cliente de maneira pontual. Certo. Que pode ou não ter uma solução imediata. E pode não ter uma solução também. Agora, partindo do princípio, então, que a gente trabalhar as equipes de atendimento com um perfil de escutativa, de empoderamento em relação aos processos da empresa, às possibilidades que a empresa tem, de modo que ele consiga dar uma solução pontual que seja ganha-ganha, tanto para a empresa quanto para o cliente. Agora, existem coisas que vêm dali que podem gerar uma mudança num produto ou num serviço. A empresa entende que aquilo realmente pode trazer um retorno interessante e vai investir. E isso pode ser um pequeno projeto que pode levar 1 mês, 2 ou até 6 meses e entrar dentro de um roadmap de melhorias de produto e serviço. Então hoje a minha ideia é tratar o assunto específico, que é o close the loop da voz do cliente. Eu vou te falar a minha visão sobre isso. Só para contextualizar, acho que eu tô me cortando aqui. Eu precisava virar um pouquinho o celular. Só para contextualizar, a minha mãe é uma profissional especializada em experiência do cliente. Ela atuou em algumas empresas dentro desse setor e hoje ela vai montar uma consultoria para ajudar outros negócios em etapas de experiência do cliente. Eu vou dar minha opinião. Eu entendo que existe essa dor de uma empresa que ela já roda uma pesquisa de NPS, talvez ela já tenha um setor de sucesso do cliente, só que ela não vê ela roda por rodar, mas no fim, na prática, ela não faz nada com aquilo. Ela só tem pra dizer que tem. Aí é uma dúvida, tá? Um questionamento. Hoje, qual tamanho de empresa você vê e você enxerga dentro do mercado que já tem isso e tem essa dor de fechamento de loop? Porque qual que era o que eu tinha pensado em trabalhar, o que na minha cabeça faria mais sentido? Empresas que estão a um passo atrás. Que eu acho que não implementaram. Exato, que eu acho que é um volume muito maior de empresas que não implementaram, que não fazem nada. Empresas que elas não têm uma pesquisa de satisfação, elas não sabem, elas não fazem ideia do que os clientes delas acham da empresa dela e como que elas poderiam melhorar. Elas nunca fizeram isso. E eu acho que isso tem um valor agregado muito maior para essas empresas. Elas não podem talvez pagar tanto, porque não são empresas tão grandes. Mas eu acho que a transformação para essa empresa, ela é maior do que a transformação de vamos fechar um loop. Porque muitas vezes ela já tem esse setor e ela acha que ela pode fazer sozinho, só que ela ainda não deu prioridade para isso. Não sei, é um pouco do que eu penso. A empresa, para fazer sentido para ela implementar uma estratégia ou uma mentalidade centrada no cliente, primeiro ela tem que ter clientes. Sim, óbvio. Então eu entendo que existam empresas, porque as grandes empresas, as médias e grandes empresas, iniciaram, a gente pode dizer de verdade isso, mais ou menos em 2019. Sim. Tá? Foi quando o Nubank veio forte com isso e isso virou E aí modinha. começou. Então agora, o que está acontecendo? Essas empresas, vamos dizer assim, de um porte maior, elas estão agora indo utilizar a inteligência artificial para ir para um lugar um pouco mais preditivo, um pouco mais prescritivo. Elas entenderam que não bastava a pesquisa, elas precisam de uma resolução. Exatamente. Então essas empresas maiores, algumas delas, não todas, elas evoluíram até do close the loop, vamos dizer assim. Então quando a gente olha, por exemplo, para o mercado, vou falar do mercado de infoprodutor, né? Eu acho que sim, é um mercado para ser introduzido esse conceito e essa metodologia. Por quê?
Os infoprodutores estavam focados em quê? Em processos de vendas, de lançamento, em trazer. Só que agora a gente começa a ter uma maturidade, disso, o mercado começa a separar um pouco quem vai ficar, quem não vai ficar, né? Os custos de aquisição de cliente, sobretudo por conta dos investimentos para tráfego pago, estão crescendo muito. Então esse infoprodutor ele tem que começar a pensar em quê? Ele tem que criar um ecossistema de produtos. Um ecossistema de produtos. E aí o que é interessante? Que você vá trazendo esse mesmo cliente, só que ele só vem se ele teve uma experiência boa. Perfeito. Vamos falar lá na FAP. Perfeito. Né? E aí sim entra a questão de você colocar uma pesquisa nas etapas da jornada desse cliente. Então ele perceber, né, a gente define os momentos-chave dentro da jornada. Então, como que foi o processo dele comprar o produto. Depois ele tem um processo ali no aprendizado, né, de validação da qualidade do conteúdo. Se ele teve alguma necessidade, como que foi o atendimento dele. Eu acho que até a jornada de compra de uma pessoa como uma empresa como a nossa, que... Beleza, ainda estou a etapas atrás que eu preciso implementar um sistema como esse, eu acho que é uma jornada de compra muito mais fácil do que uma empresa que já tem isso lá dentro e aí ela quer fechar uma consultoria para fechamento de loop. A gente ainda está no tema de definir o assunto específico, pensando no teu cliente, tá? O cliente que vai te contratar, vai pagar para você. Eu acho que eu comprar o teu serviço é mais fácil, é mais rápido do que uma pessoa que já tem um setor de sucesso do cliente, que está pensando em fechamento de loop e tudo mais. Eu acho que o processo de vender para essa pessoa é mais burocrático. E demora um pouco mais. Eu acho que tem mais volume em vender para pessoas como eu, que tô no passo de implementar um sistema de avaliação de cliente para depois chegar a conclusões, para depois trazer insights de como fechar essas conclusões. A gente está trabalhando com duas hipóteses. Vender para empresas maiores para elas aprenderem a fechar os loops. Opção 2, vender para empresas menores para implementar uma rodada, uma implementação, uma consultoria específica de sucesso de cliente. Você concorda que a gente está trabalhando essas duas hipóteses? Sim. Tá. Você trouxe essa daqui e eu levantei essa daqui. O que eu tô querendo dizer que essa hipótese, para mim, na minha cabeça, faz mais sentido. Eu acho que este público comprar de você é mais rápido do que este público comprar de você. Entendi. É isso que eu tô querendo dizer. E aqui eu sinto que você tem mais volume de pessoas que você pode vender do que aqui. Então eu acho que você consegue ganhar tração mais rápido aqui do que aqui. Sim. E aqui, vamos dizer assim, né? É um oceano mais azul e aqui já é um lugar que tem bastante gente fazendo. Exato. Sim, concordo. Beleza. Agora eu entendi. Então é isso que quando a gente vai montar uma consultoria, a gente tenta focar num público específico para a gente ter uma única oferta. E aí, claro, se aparece um cliente desse daqui, eu não tô falando que você não deve vender, mas aí você faz uma oferta específica para esse tipo de cliente. Mas o teu volume, o teu carro-chefe é isso daqui. Então a gente tá falando que o público-alvo pode ser infoprodutores. Você não acha que empresas B2B num contexto geral? Eu acho que empresas B2B sim, mas eu não sei o quanto que elas são pequenas. Eu digo, por exemplo, a Roma Esquadrias, que é a empresa que fez aqui Ou, por exemplo, a Bray, vamos falar assim, a Bray, onde o seu André trabalha. Né? Não tô dizendo que ela é uma pequena empresa em termos de volume de negócio, de venda e tudo mais, mas a estrutura dela, como que a gente vai trabalhar nessa questão da categoria de pequena empresa? Porque existe uma questão que é uma pequena empresa, porque é uma operação pequena, mas ela tem, eu acho que esse talvez seja o caminho pra gente ir, tá? Que é uma correlação entre o tamanho da operação mais o faturamento. Eu acho que é uma coisa do tipo, é uma empresa que tem... Eu acho que para ela estar se preocupando com isso, ela tem por volta de uns 10 funcionários. Eu acho que tem que ser uma empresa de mais ou menos 10 a 30, 40 funcionários, na minha cabeça, tá? Uma empresa de 10 a 40 funcionários que fatura entre 50 mil a 1 milhão por mês. Sim. Eu acho que é essa a categoria de empresa que me vem à cabeça. Eu vou colocar de 5 a 30 funcionários, faturamento de 50 mil a 1 milhão. Que eu acho que é uma empresa que você consegue facilmente falar com o dono. Pra mim, esse que é o ponto. Você não precisa falar com 10 pessoas pra tomar uma decisão. Sim. Mas tem faturamento suficiente para pagar por um serviço dele. Exatamente.
tá? Então, infoprodutores, B2B, porque aqui é porque tá mais digital, e aqui é porque é um... Pode ser uma indústria. Exato. Indústrias, serviços e tudo mais. Depois de fazer isso, a gente desenvolveu a metodologia dessa implementação. Então, qual que seria o ciclo que minha mãe ia percorrer com o cliente, o tempo que isso ia levar para atingir ali o resultado final, que é de fato entender o teu cliente, entender quais são os pontos da tua entrega que está tendo atrito, o ponto que ele não está gostando, que se melhorar isso, melhora a recomendação, melhora o tempo que ele permanece com você e naturalmente melhora o resultado financeiro dessa empresa. O que eu gosto de fazer normalmente quando eu vou montar esse tipo de coisa? Do assunto, e eu chamo isso de proposta, transformação. Tipo, qual que é a proposta do que você vai fazer para esse cara? Eu acho que você tem que fazer uma implementação para ele de uma rodada de mapeamento de experiência do cliente. Estou dando um exemplo. Você vai entrar no negócio do cara, você vai entrar dentro da Know. Primeiro eu vou fazer um diagnóstico. Isso. Exato. Você vai entrar dentro da Know, você vai fazer um diagnóstico, tá, quem é a Know, o que a Know vende e tudo mais. Beleza, entendi o que a Know vende. Ah, qual que é o perfil de cliente da Know? Entendeu mais ou menos o perfil de cliente da Know, aí você vai, fez o diagnóstico do negócio, você vai para a segunda etapa, que é formular uma pesquisa para jogar para essa base de clientes. Certo. Jogou a pesquisa para essa base de clientes, você vai chegar a um determinado nível de insight do que deve ser feito. E aí você vai até colocar onde que essa pesquisa pode ser inserida dentro da jornada para isso ser um processo sempre alimentado. Beleza, você jogou a pesquisa, teve o feedback, teve os insights. Mapeou os insights, você vai chegar às conclusões dos problemas. É a terceira etapa. Ah, o problema principal da Know é que as pessoas não estão satisfeitas com o tempo. Estou dando um exemplo, né? Um exemplo fictício. Você entendeu que esse é um gargalo, é um ponto que está tendo... Aí você vai dar uma solução prática para resolver essa questão de tempo. E aí, para mim, neste caso, você terminou um processo de implementação. E aí você pode vender, depois desse processo de implementação, uma manutenção disso. Então, ó, agora que eu entendi teu negócio, a cada 3 meses a gente faz uma rodada de ler, encontrar um novo problema e apresentar uma solução para isso. Sim. Você acha que faz sentido? Faz. Então são rodadas de 3 meses, onde a gente faz um trabalho de diagnóstico, elege no máximo 3 coisas para serem melhoradas dentro desse período de 3 meses, trabalha nessa melhoria e depois roda de novo e assim vai evoluindo continuamente. Como é diagnóstico do negócio, pesquisa. É que aí não é diagnóstico do negócio, é entendimento do negócio. Tá, perfeito. Boa, tá certo. Entendimento do negócio, pesquisa para base, aí diagnóstico. Aí diagnóstico, né, linkado com esse entendimento. Dores / problemas na jornada, proposta de solução. Então aqui a gente criou a metodologia, que é entendimento, pesquisa, diagnóstico e proposta de solução. A gente também mapeou qual que era o modelo financeiro. Então a gente criou um modelo de um pagamento de entrada, um valor maior para atender esse cliente e depois como que a gente pode ter a recorrência. Por quê? Uma coisa importante de vocês entenderem. A melhor forma de eu crescer um negócio é eu tendo como vender várias vezes para o mesmo cliente. Porque adquirir um cliente é muito mais difícil do que fazer um cliente que está dentro da tua base pagar mais vezes para você. Então a gente montou um modelo onde a gente cobra 7 mil de entrada para montar a implementação e aí a cada 3 meses, se a pessoa quiser fazer uma nova rodada de consultoria para descobrir novos problemas e buscar novas soluções para esses novos problemas, ela pode pagar ali R$ 3.200 para rodar esse novo ciclo. E assim, a minha mãe, ela consegue com um cliente só. Se ele paga 7 mil e faz mais 3 rodadas, ela consegue receber mais 3 mil em cada rodada, 9 mil mais 7, 16 mil de um único cliente por ano. Se ela tem 10 clientes, ela tem 160 mil só com essa base. Mas é claro, de novo, a ideia é que ela venda 2, 3 projetos por mês. Quando a gente coloca isso no ano, o crescimento ele se torna um processo mais constante. Além da gente vender para novas pessoas, a gente tem as pessoas antigas comprando novamente. Aí, o que eu acho que deveria ser feito? Você cobra um valor X para entregar isso pro cara. Uma vez. Gostou da entrega? Vamos fechar 1 ano de projeto? Aí então eu te cobro tanto por mês e a cada 3 meses a gente faz uma nova rodada. Sim. Eu acho que é uma coisa... Sim. Ou na verdade, eu cobro X
para cada rodada. Cada 3 meses você volta para o E ele pode pagar em até 3 vezes. Exato. Certo. Agora que a gente já estruturou a primeira parte do negócio, eu estou utilizando o ChatGPT para criar o nome da empresa, nos dar ideias e a proposta de valor. A proposta de valor é basicamente uma frase que define muito bem qual que é a transformação que essa consultoria vai levar para o cliente. Alguma coisa mais voltada assim, por exemplo, ouça a voz do seu cliente e não descubra o motivo da insatisfação, entendeu? Porque eu acho que já tá muito indo pro cara ter um... Não tô dizendo que não tenha insatisfação, mas eu colocaria Concordo. assim, ouça a voz do seu cliente e crie insights para aperfeiçoar seus processos, aumentar, entendeu? Ouça a voz do seu cliente, identifique insights que aperfeiçoem seus processos para aumentar a retenção, Gerar indicações e impulsionar o crescimento do seu negócio, exatamente. Ouça a voz do seu cliente, identifique insights que aperfeiçoem os seus processos para aumentar a retenção, gerar indicações e impulsionar o crescimento do seu negócio. Sim. Ficou muito bom isso. Ficou. Então, o nome só que esses que o ChatGPT dá de CX, blá, 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 eu acho meio CX Mastery, eu acho meio... E fora que é meio... eu uso o ChatGPT, mas eu acho que a gente tem sempre que ter aquele cuidado pra gente não usar uma coisa que, assim, qualquer um põe no ChatGPT Sim, e tem faz. a mesma ideia, sim. Eu criaria alguma coisa mais voltada a isso daqui, sabe? A gente não precisa aqui do nome de uma empresa. A gente não tá criando o nome de uma empresa. A gente tá criando uma proposta de uma consultoria. É como se isso fosse o primeiro slide, tá? Da apresentação. Então, é deixar claro para a pessoa o que faz. Tá, é uma implementação de uma metodologia de experiência do cliente. Eu gosto. Aí, qual que é a proposta de valor? É Só essa. que eu trocaria a experiência do cliente por CX, porque eu acho mais curto. Mas as pessoas não sabem o que é CX. Mas elas precisam aprender, né? Não, tudo bem, mas aí é outro tipo assim, é uma outra história. Eu falaria a experiência do cliente. Até para você usar termos em português e tudo mais, acho que a gente tem que tomar cuidado com termos em inglês, porque às vezes as pessoas não sabem. Nós acabamos agora a primeira etapa da estruturação de um modelo de consultoria. A gente definiu qual que vai ser o nome que a gente vai dar para isso, qual que vai ser a proposta de valor, qual que é o público-alvo que a gente vai focar, o método que será seguido e o modelo financeiro. Vamos lá. O nome: implementação de metodologia de experiência do cliente. A proposta de valor ficou assim: ouça a voz do seu cliente e identifique insights que aperfeiçoem os seus processos para aumentar a retenção, gerar indicações e impulsionar o crescimento do seu negócio. O método é uma metodologia ágil e simplificada para PMEs iniciarem um processo de entendimento do seu cliente e, com base nisso, melhorar os seus processos. O método é baseado em entendimento do negócio, para entender o cenário como um todo da empresa, pesquisa para a base de clientes já existentes, para entender desses clientes o que fez eles comprarem, quais são as principais dores, quais são os principais problemas que eles enfrentaram ao longo do processo. A partir disso, tirar os principais insights, o primeiro diagnóstico, né, de dores e problemas a serem resolvidos e, por fim, entregar uma proposta de solução desse problema. Este é o método que a gente vai entregar através dessa consultoria. O público-alvo são empresas que faturam de 50 mil a 1 milhão de reais. Empresas que tenham de 5 até 30 funcionários. Como que vai funcionar a questão monetária do negócio? O valor de implementação dessa consultoria vai variar de 6 a 8 mil reais para fazer uma primeira rodada, e a partir disso, caso esse cliente queira fazer novas rodadas de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, ele vai pagar aproximadamente de 3 a 4 mil reais para ter uma próxima rodada, isso por rodada. Dessa forma, a gente cria não só um modelo de um alto volume de entrada de caixa na entrada de um cliente, como também um modelo de recorrência para a gente trabalhar mais vezes com o mesmo cliente e assim aumentar o LTV e a previsibilidade do negócio. E depois que a gente faz essa estruturação do negócio, modelo financeiro, a gente começa a pensar no marketing. Como que a gente vai divulgar isso? Neste caso, a minha mãe ela vende para um tipo específico de empresa, que ele já é um
pouquinho maior, não é empresa pequenininha, não é pessoa que está começando e também não são empresas muito grandes, porque tem uma barreira de entrada muito grande para contratar esse tipo de consultoria. Então ela vende ali para empresas que já têm funcionário, já tem cliente rodando. Entendendo isso, qual que é a melhor forma dela vender esse serviço? Prospecção ativa. É uma dor que o empresário ele sabe que ele tem. Ele sabe que ele está tendo muito cliente cancelando com ele porque os processos não estão bons, ou não indicando o serviço dele, ou não contratando novamente. Então é uma dor que o empresário que ele está no estágio, que ele já tem ali 10, 20, 30 clientes, as coisas já estão rodando, ele sabe que ele tem esse problema. Quando vem uma proposta única e específica, como é dessa consultoria que a gente montou, onde, eu vou entender quais são os gargalos, eu vou apresentar as soluções e vou colocar como que você pode, de fato, resolver o problema desse cliente. Você pega uma pessoa que está com essa dor, naquele momento a chance dela comprar é muito alta, porque 7 mil por um empresário que já está rodando é pouco comparado ao retorno que ele pode ter melhorando este problema dentro da sua empresa. Afinal, se, por exemplo, a Knowi cobra pelo menos 12, 15 mil reais para lançar um cliente. Cara, se um cliente meu, que era um cliente que não estava gostando do serviço, se torna um cliente que passa a gostar do serviço e naturalmente indicar, se ele me indica um único cliente a mais, já paga o serviço inteiro dessa consultoria. Só que esse modelo de melhoria de processo vai melhorar para todos os clientes que eu tenho. Então eu posso transformar 30 clientes mais ou menos em 30 clientes que promovem a Knowi porque eles acharam muito bom. Isso não é o caso específico da Knowi, eu só estou utilizando como exemplo para vocês entenderem a real efetividade disso e como 7 mil é barato quando se olha no potencial de retorno que esse tipo de consultoria pode trazer. Pronto. Agora que o negócio está estruturado, a gente vai para a segunda fase. Que é do branding. Exato. O que eu utilizo normalmente para fazer isso? Eu entro no Behance, que é um site que tem identidades visuais criadas por designers, né? Digita aqui Personal Branding. E aqui a gente tem algumas marcas pessoais que foram desenvolvidas por algumas pessoas. Só para você entender, aqui não é criar um logo específico, mirabolante. É para a gente entender um pouco de paleta de cor e fontes que a gente vai utilizar, que isso vai ser o guia para a gente criar ali a proposta e alguns materiais de divulgação. Tá? O que você gosta? Qual empresa que tem uma identidade visual que você acha interessante? Olha, esse Isabelle tá legal, né? Tá, eu gosto, vou falar assim, eu gosto de fontes que são arredondadas. Eu gosto de cor azul. Tá. Fontes arredondadas, você diz... Você não, Por tá. exemplo, aquela da Isabelle é uma fonte arredondada. Tá vendo? Não é muito. Mas, por exemplo, a Gol é uma fonte arredondada, a fonte da Gol. Tipo isso daqui. Você diria uma fonte arredondada. Isso é uma fonte arredondada. Sim. Tá, eu tenho uma certa objeção quanto a isso. Eu acho que fonte muito arredondada passa uma impressão de uma coisa mais barata. Sério? Eu tenho... Uma empresa que cobra, tipo assim, 7 mil reais... Entendi o que você quis dizer, mas eu não consigo associar uma coisa com a outra. Tá, Okay. pega a marca... Vamos pegar marcas... A única marca, eu acho que de mais luxo, digamos assim, que eu vejo que tem uma fonte um pouco mais arredondada, talvez seria a Gucci. Mas num contexto geral, todas as outras são sempre fontes retas. Num contexto geral. O azul... Marinho, tá? Não esse azul cobalt, eu não gosto. O azul marinho com mantra, desce um pouco. Tá vendo aqui? Não, é um céu. Não vi nada ainda que eu tivesse me interessado. Tá. Essa cor aí, eu gosto dessa cor. Tá. Essa paleta, essa coisa meio Sim. verde acinzentada e azul, Sim. eu gosto dessa... Tá. Beleza. Eu Tá. gosto. Tá vendo essa aqui do meio ali, ó? Aqui é Qual? a terceira. Essa? Tá vendo? Eu quero dizer essa paleta, tá vendo? Eu gosto Sim. dessas cores. Eu sempre uso isso. Mas eu colocaria um azul marinho aí também. Esse. Entendeu? Isso daqui você achou bonito? Aí o verde tá muito claro. Eu achei, tá muito... Tá, então vou pegar assim, ó. Peguei aqui essa imagem que representa as cores que minha mãe mais gostou. E aí eu vou fazer aqui a paleta de cor. Então eu pego aqui, vou selecionar mais ou menos esse verde aqui acinzentado, que é o que ela gostou. Com mais ou menos o tom do azul desse sofá, que ficou bonito e combina de certa forma. O mantra seria isso daqui mesmo? É um pouco mais puxado pro verde, mas eu acho que... Mas eu até gosto, puxa um pouquinho aí. Assim? É. E esse azul você gostou? Sim, gostei. Então essas duas combinações pra você tá legal.
Fechou. Normalmente eu gosto de trabalhar com 2 cores em identidade visual, tá? Para pessoas que não são designers, que não sabem trabalhar com identidade visual, é mais fácil você trabalhar com 2 cores do que com um monte de cor, porque aí você começa a se complicar no desenvolvimento das coisas. Agora vamos para as fontes. E é claro, né, essas 2 cores mais preto e branco. O que você acha dessa fonte daqui, ó? Essa fonte é uma fonte que eu gosto e passa um pouco do que você quer, tá? Então talvez essa fonte a gente pode escrever para textos normais. E agora a gente precisa de uma fonte para título. Também gostei mais da Sora do que da textos normais. Gostei mais da fonte do título. É? Ou usa aquela fonte lá, tem que ser a mesma? Ou, por Não, exemplo, pode ser outra. pode ser aquela para os títulos e a outra para o Pode. texto? Pode. Tá. Para você assim, você acha que matou? Então, ó, então temos aqui uma fonte principal e uma fonte secundária, mais as 2 cores, além, é claro, do preto e do branco. Então essas ficou o mood geral da coisa. Tá bom. Isso definido, que é a base inicial do que a gente vai trabalhar dentro da identidade, da comunicação, o segundo ponto, eu acho que seria a gente fazer algumas fotos pra gente ter caso a gente precise. O que você acha? Fotos profissionais. Minhas? Sim. Sim, total. Então tá bom. Então eu vou pegar a câmera. Pronto. Agora a gente vai fazer as fotos profissionais. Vamos lá, senta ali, ó. Olha pra lá. Nossa, tá bonita, hein? Aí tá ótimo. Olha, tá ótimo. Você sabe fazer de braço cruzado? É porque assim eu acho que fica muito mocinha, sabe? Se você quiser fazer assim, até faz, mas coloca a mão assim, não assim. Tá. Vai. Assim? Não, é assim, ó. Assim, ó. Isso, aí. Isso. Nossa, olha. Deixa eu ver. Porque eu não vi nenhuma, né? Sim. Você não acha que tá ficando bonita? Fica em pé. Vamos fazer em pé. Eu tô buscando fazer umas fotos num ambiente mais neutro, porque é fácil da gente encaixar na apresentação, nos materiais e tudo mais. Nossa, ficou lindíssima essa. Olha, vamos ver as fotos agora. Ai, o cabelo, não gostei. Mas tudo bem, a foto ficou boa, o cabelo tá um cagado mesmo. Você tá bonita. Essa eu gostei. Ó. Essa ficou linda? É, se o cabelo tivesse melhor... Mas o que tá ruim no cabelo? Ah, tá... Mas enfim, tudo bem. Podia ter colocado óculos em alguma. Olha essa. Essa ficou bonita. Essa e essa são as 2 fotos que a gente vai usar. E assim a gente termina a fase de criar o que a gente precisa para desenvolver a identidade visual da apresentação, dos materiais, que são as fotos profissionais, as fontes que serão utilizadas na comunicação e as cores. O tal do mantra, que eu descobri agora, que é uma cor, que é um verde meio acinzentado, um azul marinho, branco e preto. E agora a gente vai para a próxima fase, que é montar a narrativa da proposta que será utilizada para apresentar para os clientes. E por fim, a gente vai falar sobre como que a gente vai conseguir clientes para apresentar essa proposta que foi desenvolvida. Vamos lá, para a apresentação agora, o modelo que a gente vai estruturar. Cadê o nosso mapa mental? A gente tem o primeiro título, que é basicamente o nome, o título da proposta. Depois eu deixo bonito, tá? Primeiro eu só jogo as informações. Segundo slide, proposta de valor. Nas etapas, tem uma etapa que eu acho que ficou faltando. Depois eu quero falar com você. Pode falar. Não, eu tenho que voltar lá para eu... Tá. Qual? Entendimento do negócio, pesquisa. Aí tem uma etapa anterior à pesquisa para a base. Que é qual? Que é o mapeamento da jornada atual. Ah, que tá. é como hoje funciona a relação com o cliente, entendeu? Beleza, uma metodologia. Aí a gente vai pro próximo slide, que é o slide do método. Que a gente coloca isso daqui como se fosse um título. E aí a gente faz tipo isso daqui, ó. E aí, proposta de solução alinhado com a estratégia, eu acho que tem que colocar. Bom, não precisa entrar nesse nível de detalhe, tá? Porque embaixo a proposta de solução é alinhado com a estratégia do negócio, né? Então a gente apresenta aqui o método, aí a gente coloca aqui meio que o que você tem de benefícios com isso. Depois eu escrevo isso daqui melhor, é só pra gente ter a narrativa da apresentação. Esse entender o porquê o cliente compra, eu mudaria para mapear a sua persona. No entender por que o cliente compra. Eu colocaria Eu vou mapear colocar a seu sua perfil de persona. cliente, tá? Porque
Vou colocar Tá. seu perfil do cliente. É mais... No Tá marketing bom, é mais ok. certo. Descobrir, aí o segundo é descobrir o É, descontentamento tá escrito meio confuso, mas dá pra entender. do cliente. Não, aí não é descobrir, porque a gente não pode focar no que a gente vai descobrir o descontentamento, você entendeu? Descobrir Os gargalos da jornada, os pontos de fricção da jornada, os pontos o de que dores. você tem de benefícios com isso. Descobrir os pontos de fricção e oportunidades na jornada. Definir. Definição. É que o outro tá mapear, descobrir, aí é definir. Aí aqui tá. Eu colocaria alguma coisa. O que você tem de benefício com isso? Você diminui o seu churn, Sim. diminuição do Aí não é cancelamento. diminuição, é diminuir. Lembra que assim, diminuir ou... Não, eu colocaria o seguinte, aumentar a retenção. Eu não gosto de colocar coisa negativa. Boa. Aumentar a retenção dos clientes. E gerar fidelidade, que é o último. É que não é fidelidade. Aqui, fidelidade é retenção, na minha opinião. É recomendação, né? Ah, tá. Gerar indicações. Pode ser? Promover. Não, eu acho que é gerar. Ele não vai promover. Vai ser gerado automaticamente. Então, mas é que NPS é Net Promoter Score. Sim. Promover. Tá bom. É, Promover tudo indicações. bem, Tá tudo bom. bem. Promover indicações. Beleza. Esses são os benefícios que ele tem do serviço. Eu não sei se promover... Pede pro ChatGPT melhorar, não gostei do promover Tá indicações. bom, ficou depois eu ruim. peço. Depois eu Tá. vou reescrever isso bonitinho. É só a estrutura, tá? Tá. Ouça a voz dos clientes. Eu acho que falta colocar aí pra quem é. Entendeu? A nossa persona, pra quem é? Pra pequenas e médias empresas que, entendeu? Tá, calma aí. Deixa eu só pensar. Finalizamos agora a apresentação. Era só isso, era só a aparição nesse início. A apresentação. E como que é a estrutura de apresentação que a gente faz para uma proposta como essa? A gente começa com um título, claro, que comunica o que vai ser apresentado, uma breve descrição do profissional, o porquê que a gente está fazendo isso. Então é que a gente fala que é focado nas pequenas e médias empresas que identificaram que precisam melhorar a jornada do cliente, porém não faz sentido ainda montar um setor completo ou passar por um longo processo para mapear aquilo que precisa ser melhorado, precisa de algo rápido e eficaz. Aí a gente entra no como, que é um método que a gente desenvolveu para isso. Depois, o que essa pessoa tem de benefícios ao contratar esse serviço. Próxima etapa, tudo aquilo que ela vai receber. Então, quais são os entregáveis, os valores. Aí aqui a gente fala de próximos passos e o prazo de execução para isso, que é de 5 a 7 semanas. E aí a gente termina com uma frase de impacto, que é a proposta de valor do negócio. E aí com a chamada para ação do tipo, vamos fazer negócio juntos, vamos juntos melhorar a experiência do teu cliente. Essa é a estrutura de proposta. Obviamente isso ainda não está no layout final, a gente só joga as informações primeiro, ainda tem que reescrever para ficar tudo com uma comunicação bonita, um textinho legal, mas a gente vai jogar tudo para dentro da identidade visual, reescrever, mas essa é a estrutura de narrativa que a gente segue para apresentar em uma reunião com o cliente. Pronto! A gente está com a ideia do negócio estruturada, com a ideia da identidade visual pronta, com a narrativa da proposta pronta. Agora a gente precisa falar de cliente. Como que a gente vai conseguir cliente para isso? O que eu acho? Primeira coisa, prospecção ativa. Então, talvez escrever uma narrativa para setores de empresas específicos. Então, escrever um discurso para infoprodutores, escrever um discurso para indústrias, escrever um discurso para... Enfim, pegar 3, 4 categorias de empresa e escrever um discurso para essas empresas. E aí, existem duas formas de você entrar em contato com essas empresas. Uma, e-mail, através das ferramentas que a gente faz extração de e-mail e dispara para elas. 2, através do Instagram ou através do LinkedIn. Pegar o contato da pessoa, fulano, vi aqui que você é responsável pela empresa tal, tem uma consultoria focada em experiência do cliente, enfim... mapeia a tua indústria X, a gente consegue, enfim, te ajudar e etc e tal. Eu acho que essa é a primeira forma de você começar a trabalhar, sabendo que eu sei que produzir conteúdo para o Instagram não é uma coisa que você... Não é o meu forte. Exato, e aí já vai uma coisa. Para você vender uma consultoria ou um trabalho como este, você não necessariamente precisa produzir conteúdo no Instagram. Eu ainda acho e defendo que é a forma mais prática de você crescer com mais previsibilidade, ter mais volume de cliente, ter mais visibilidade também,
Mas dá para você começar trabalhando prospecção ativa dentro da tua base de contatos, fazendo conexões dentro do LinkedIn, fazendo disparo de e-mail, ações dentro do direct do Instagram, como a gente está conversando agora. E eu acho assim, né? Por exemplo, quando a gente fala das empresas no segmento B2B, nas indústrias, principalmente aqui na região, né? Onde nós estamos. O LinkedIn, acho que é o canal. Quando a gente fala de infoprodutor, aí eu acho que pega mais essa questão da rede social, da geração de conteúdo. Aí tem um desafio maior em relação a Instagram, a criação de conteúdo. A convencimento dessas pessoas. Exatamente. Não que o empresário, né, no sentido da indústria, também a criação de conteúdo no LinkedIn, que acaba sendo a rede social que mais impacta esse perfil de pessoas, não seja importante. Mas, como eu tenho uma experiência profissional bem robusta uma bagagem, eu acho que isso acaba Você tem sendo autoridade no uma offline. autoridade, exatamente. A autoridade no offline, ela substitui a autoridade no online neste caso. Tá. E aí, qual que é o contexto, né? Por que a gente monta uma proposta como essa? O nosso foco é gerar reunião. Então, todo o mecanismo. Então não importa se você vai produzir conteúdo na rede social, se você vai fazer prospecção ativa no LinkedIn, você vai disparar e-mail, se você vai fazer um outdoor na cidade, não importa o que você vai fazer. Todo o direcionamento é para uma reunião, para nessa reunião a pessoa assistir essa proposta. Com essa proposta, ela contratar a tua consultoria. Inicialmente, a gente começa com coisas que exigem menos investimento. Como é um negócio do zero, a gente não vai aportar dinheiro já em mídia paga, anúncios, enfim, eventos presenciais, que também seria uma boa alternativa. A gente não vai aportar dinheiro nisso, a gente vai fazer ações que exigem menos custo. Por isso que a gente começa com a prospecção. Depois da prospecção, a gente vai para um segundo estágio, que é começar a fazer investimentos. A gente investe em anúncios geolocalizados ou anúncios que impactam o público, o perfil de cliente ideal, para convite para uma reunião. Depois de fazer isso, a gente pode fazer eventos presenciais para ter mais volume. Então, empresários da região X, eventos sobre experiência do cliente, de como você pode melhorar a retenção e tudo mais. Ou, na verdade, acho que até vou te falar sobre a questão de eventos. Eu acho que o evento de experiência do cliente, na minha opinião, ele já está saturado de pessoas falando de consultoria de evento de experiência do cliente. Eu acho mais interessante, por exemplo, eventos de determinados setores, né? E aí você vai ali para falar sobre algo que talvez a pessoa não esteja pensando. Porque eu acho que dentro do contexto dos eventos de experiência do cliente, né, tem 300 pessoas falando sobre isso. Então, mas aí que tá. Eu não tô falando de você ir em eventos. Eu tô falando de você promover o seu próprio evento. Como a gente fez da Noe. Ah, sim. É isso que eu quero dizer. Sim, concordo. Quando eu tô falando de eventos, importante, já que gerou a dúvida gerou aqui. a dúvida. Eu não tô falando pra minha mãe ir em eventos de experiência do cliente. Por quê? Se ela for num evento de experiência do cliente, ela vai só encontrar concorrente dela. Ela vai encontrar outros profissionais de experiência do cliente. Ela tem que promover um evento de experiência do cliente para empresários. E aí ela mostra tudo o que a experiência do cliente pode fazer e pode melhorar. E aí no final de um evento presencial ela faz um pitch para a consultoria dela. A gente já fez isso na nossa empresa de coprodução. Então a gente fez um evento presencial focado em infoprodutores, chamava Plano de Ação Digital, a gente vai deixar até alguns takes e fotos aqui do evento, onde a gente entregou um baita conteúdo para infoprodutores de como eles poderiam vender mais. E aí no final eu abri a oportunidade. Você quer vender mais comigo, com o meu acompanhamento? Você pode comprar isso daqui. E aí no evento presencial eu fiz vendas. Então é uma forma de você escalar e ter previsibilidade. E uma coisa que eu queria saber se você acha que faz sentido, por exemplo, uma participação em eventos, por exemplo, você tem vários amigos, vários colegas aí que fazem os seus eventos, que são voltados para infoprodutores, que é uma das personas, vamos dizer assim, né? Que faz sentido para esse produto. Sim. Então, uma participação nesses eventos. Total. Como, por exemplo, imagina eu participando daquele evento que você fez da Noe em abril. Sim, porque você ganha visibilidade. As pessoas ali, pessoas que palestraram lá, conseguem fechar negócio porque passa autoridade, mostra. E aí você tá no lugar certo pro público certo. Não adianta você ir num evento palestrar para os teus concorrentes. Exatamente. Você tem que palestrar pro teu cliente. Exatamente. E eu acho que é basicamente isso, a estruturação. E daqui a pouco a gente
chega com os resultados finais. Resultados incríveis. Isso. Essa é a estrutura final de como ficou a apresentação com o layout, que é a minha mãe, as fotos que a gente tirou, a proposta do negócio. A gente fala aqui dos benefícios de aumentar a retenção e promover a indicação do produto e serviço, as etapas da implementação, público que é focado, que é pequenas e médias empresas, o que ela tem de benefícios, né, contratando isso. Então tem o diagnóstico, tem a otimização, melhora a satisfação, tem mais retenção, aumenta as vendas por indicação. E aqui, além de eu colocar esses benefícios, eu já coloco os benefícios quebrando uma crença, que é, normalmente a pessoa acha que eu só vou conseguir esses benefícios se eu tivesse um time completo, ou, nossa, é uma consultoria que vai demorar 6 meses. Não, é uma consultoria bem rápida e objetiva. Aí aqui a gente coloca todos os entregáveis da consultoria, tudo que a pessoa recebe com a proposta de valor. Então nossa missão é fazer você ouvir a voz do seu cliente e com isso identificar insights que aperfeiçoem os seus processos para aumentar a retenção, gerar indicações e impulsionar o crescimento do negócio. Slide de preço, slide de próximos passos, qual que é o plano de ação e o final chamando essa pessoa, enfim, aí encerra numa reunião, né, no caso. Encerra a apresentação e aí pergunta o que ela achou da proposta, se é algo que faz sentido e assim por diante. Isso daqui é a forma que a gente estrutura tanto o layout quanto a comunicação. É tanto um PDF que você vai enviar para o cliente pós-reunião, quanto é o PDF que você vai utilizar como base para fazer a reunião com o teu cliente de venda. Ele conta toda a história, o método para atingir o resultado final, que é isso daqui. Então é isso, esse foi o formato de consultoria que eu montei para minha mãe e que você também pode montar para o teu negócio. Inclusive, eu tenho um treinamento que ele ensina este processo de construção de consultoria, como você pode montar a tua própria consultoria, como você pode montar o teu próprio negócio com potencial de gerar 6 dígitos por mês. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira entrar numa turma e construir uma empresa como essa. Você vai entender todo o passo a passo, desde como definir o teu assunto, montar a tua metodologia, a precificar, a como vender para os teus clientes e assim por diante, de forma bem prática. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o teu like aqui, se inscreva no canal e fale de quem que você gostaria ou que tipo de consultoria que você gostaria de ver eu montando dentro deste canal do YouTube e seguindo mais ou menos este formato.